Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos continuar o estudo do nosso lar no capítulo 33, que é Curiosas Observações. Mas antes disso, eu quero relembrar um pouquinho do que foi falado a semana passada, que o Apolo teve aqui falando sobre a veneranda, capítulo 32. Vamos ver quem foi a veneranda. Sob o nome de Veneranda se abrigava uma entidade que viveu na terra conhecida como Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal. E ela transformou pães em rosas. Eu não sei se muitos sabem da história, mas como Rainha de Portugal, teve uma época lá, ela fazia muita caridade, né? E uma época começou a ter uma crise danada lá e o rei proibiu de começar a distribuir pães, essas coisas todas. E assim ela vendia até as próprias joias dela para continuar fazendo as caridades que ela fazia. E um certo dia ela estava saindo com pães no avental assim dobrado, escondido, e encontrou com o rei Diniz. Ele perguntou: a senhora está levando o que aí? Aí ela falou: estou levando rosas. Aí ele falou: deixe-me ver. Aí ela abriu e caiu um monte de rosas. Então por isso, né, chamaram o milagre das rosas, e ela foi canonizada por causa disso em 1625 pelo Papa Urbano VIII. É a mais elevada entidade da colônia Nosso Lar. Com exceção do governador, é a única entidade de Nosso Lar que já vira Jesus nas esferas superiores. Ela trabalhava no setor lá de regeneração, então todos os 11 ministros da regeneração, tinham 12, né, com ela, mas os outros 11, quando ia fazer alguma coisa, sempre pegava a opinião dela, né? E permanece na colônia em tarefa ativa há mais de 200 anos e acumulou mais de 1 milhão de horas de trabalho sem interromper, sem reclamar. Trabalhava demais, né? E tem um livro que eu quero contar uma história dela também, da Isabel de Aragão, que assim, quando o Chico foi encarnar, quem fez o preparativo para ele reencarnar foi ela e alguns espíritos superiores. E também, assim, o Chico, depois ele esteve visitando Pedro Leopoldo, a família que ele ia ficar, né, a mãe dele e tal. E aí os espíritos superiores é que trouxeram ele para Pedro Leopoldo para ele conhecer a família, né? Mas ela foi uma das que estava coordenando a preparação do reencarne dele. Isso está nesse livro aqui, ó, Mensagens de Inês de Castro. É pelo Chico Xavier e o Caio Ramaciotti, né? Essa Inês de Castro, nós vamos ver, ela também foi da corte lá de Portugal, mas aí está no livro lá, né? O que eu quero falar desse livro é um romance, para quem gosta de romance, é interessante a história dessa Inês de Castro. O Chico fez a primeira psicografia dele em 8 de julho de 1927. Ele tinha 17 anos. E isso dia 8 de julho. Quando foi no dia 10, ele estava orando no quarto dele, de joelho, né? Como se estivesse na igreja, assim, orando. E daí apareceu uma entidade no quarto dele, iluminou o quarto dele. Quando ele foi ver, era uma senhora, né? E aí ele tentou ficar de pé para poder cumprimentar ela, né, dar saudação para ela, mas ele não conseguiu, o joelho dele dobrou, né? Então ele não conseguia ficar de pé. E ela olhou uma foto que ele tinha, Nossa Senhora do Pilar. Ele tinha uma foto no quarto, ela ficou olhando. E ela falava em castelhano, só que o Chico não entendia. Só que ela falou muito pausadamente e deu para ele entender direitinho. Falou assim: Francisco, eu venho aqui em nome de Jesus pedir para você auxiliar os nossos irmãos pobres. Aí ele perguntou: quem sois vós? E ela falou: você não lembra de mim agora, né? Mas o meu nome é Isabel de Aragão. Ele falou: bom, não conheço nenhuma Isabel de Aragão, nunca ouvi falar, mas ele ficou meio assim para perguntar, né? E falou para ela assim que ele não tinha condição de ajudar, que ele era pobre, a única coisa que ele podia dar é ele mesmo, o serviço dele para ajudar, né? E daí ela falou assim que ele ia auxiliar a distribuir pães, né? E daí ele falou assim: mas às vezes eu não tenho nem para mim comer pão, como é que eu vou distribuir pães, né? E ela falou assim que a espiritualidade superior ia providenciar que ele distribuísse os pães. E que ele iria escrever, né? Iria escrever para nossos irmãos da península, ela falou, e que era um trabalho em nome de Jesus e que ele não podia ganhar nada de material em função do que ele iria escrever. São os livros dele, né? E daí então ela falou assim que era para ele confiar em Jesus, que a espiritualidade superior iria auxiliar. E daí ela foi embora, né? E ele disse que ficou chorando até o dia seguinte, amanhecer, porque a emoção era muito grande. Depois de 15 dias apareceu que ele falou que era um sacerdote. Na verdade era um padre mesmo,
que foi confessor da rainha Isabel, e falou: olha, a rainha Isabel esteve aqui outro dia, e ela pediu para mim vir só para te confirmar que Jesus e a espiritualidade superior vai apoiar o seu trabalho e você vai ter recursos para dar os pães. Aí ele saiu depois disso, ele pegou a irmã dele, chamava Luísa, e com 8 cestos, um cesto com 8 pães, ele levou numa ponte lá em Pedro Leopoldo, para distribuir para os pobres. Isso foi uma semana depois disso tudo acontecer. Ou melhor, acho que foi 15 dias. E ela diz assim, lá no livro fala que desde o dia, desse dia que ele foi levar a primeira vez, até o dia 30 de junho de 2002, quando ele desencarnou, nunca nenhuma semana ficou sem levar pão, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Então ele cumpriu à risca aquilo que ele combinou com a Isabel, né? Isabel de Aragão. Então era isso que eu tinha para falar do que foi falado no passado, né? Vamos falar agora então do capítulo atual, a volta dos samaritanos. Aí André fala assim: poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. E ele estava falando assim: sentindo-me só, ponderei os acontecimentos. Ele ficava pensando, desde a primeira vez que ele conversou lá com o Clarencio, né, com o ministro Clarencio, tudo que estava acontecendo com ele estava querendo saber da família. O que aconteceu com a esposa, com as filhas dele, né? Ele estava muito preocupado e ninguém falava nada. Pelo contrário, né, omitiam tudo isso. Ele estava inconformado com isso. E ele falava: por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me intrinsecamente. Ele estava correto aqui quando ele pensou nisso. Se a gente pegar um livro, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 19, é a serva fiel que chama. Adelaide era uma médium, ela cuidava de um orfanato de crianças órfãs, né? Muito grande, trabalho muito grande, muita gente trabalhando, e ela ia desencarnar, né? E ela estava querendo fazer isso sozinha, sem a ajuda do plano espiritual. E ela estava muito preocupada, né? Porque ela tinha os trabalhadores, todo o trabalho dela, toda a entidade. E aí o Dr. Bezerra chegou para ela, apareceu para ela, e o Dr. Bezerra falou para ela o seguinte: que para encarnar era muito mais difícil, tinham infinitos preparativos, mas para desencarnar bastava um empurrão, era rapidinho, era fácil. E ele falou para ela assim, que ele fez até uma analogia com a esposa de Ló da Bíblia, né? Ele falou: quando te chamar, não olhe para trás. O que é não olhar para trás? Não pensar no trabalho, não pensar em ninguém que vai ficar, não pense em nada disso. Aí ele começou a falar da esposa de Ló, e aí o Dr. Bezerra, nesse capítulo, ele explica o que é justamente isso. Você pensa na tua família, você pensa no trabalho, onde é que está a tua memória? Está lá. Então você vai acabar indo para a tua família, você vai acabar indo para o teu trabalho, você pensou ali, você está preso com aquilo ali. E aí depois, para você sair, você não vai ter forças para sair desse caminho de pedras, vamos dizer assim, alguma coisa assim que o Dr. Bezerra coloca lá. Então por isso é que eles não estavam deixando o André se envolver com a família, porque estava acontecendo muita coisa. A esposa casou de novo, então imagine a cabeça dele como é que ia ficar. Ele não estava preparado para isso ainda. Agora que observava em nosso lar vibrações novas e trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Ao que ele fala aqui, não criou nada de sólido e útil no espírito dos familiares. O André Luiz era um cientista, então provavelmente ele focou muito na coisa material, no material. Tanto é que quando ele foi socorrido no umbral, demorou um certo tempo até ele começar a fazer as orações, pedir com o coração, aquela vontade para poder ser socorrido. Então, provavelmente, nada de espiritual era tratado na família, e hoje ele estava meio que se arrependendo disso, né? Mas ele diz: tarde verificava esse descuido. Jesus tem uma passagem que ele fala lá, né? Nem só de pão vive o homem, né? Então a gente tem que cuidar da parte espiritual nossa, né? A principal é essa daí, a parte espiritual. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa.
Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. E é isso mesmo, ele achou que era fantasma mesmo, né? Nunca tinha visto aquilo. Não suportei. Cabelos eriçados, se arrepiou todo, né? Voltei apressadamente ao interior das câmeras, né? Para conversar com a Narcisa. Foi falar com ela. Ele estava totalmente apavorado com isso. Aí, inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Aí ela fala, depois vamos ver, eram irmãos da terra, poderosos espíritos, vamos ver lá. Desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Aqueles são nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que os encarnados chegaram nessa situação. Mas assim, a grosso modo, rapidamente, toda vez que a gente dorme à noite, o nosso corpo precisa descansar, repousa energia, o nosso espírito não. Então, nosso espírito não fica ali deitado ou sentado na cama do nosso lado, esperando despertar. Ele sai, né, para o plano espiritual, e para onde ele vai? Para onde a gente tem afinidade. Dependendo da nossa sintonia, é para lá que o nosso espírito vai. Se a sintonia é boa, vai para lugar bom. Se não é boa, vai para lugar que não é bom. Né? Então, basicamente isso. E de uma outra forma, são pessoas que a gente não fala que é médium. É uma condição do próprio organismo da pessoa, né? Que é o desdobramento. Né? Então ele pode fazer o desdobramento a hora que ele quer. Ele se concentra, aliás, tem até gente que explica isso na internet, como é que se faz, o que não é aconselhável fazer, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar lá, né? Mas tem pessoas que desde pequena acontece isso, né? Eles simplesmente desdobram, né? E conseguem estar no plano espiritual. E trabalha também, depois nós vamos ver. Bom, avistava-se ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros, muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos parados na contemplação dos campos silenciosos. Bom, eles estavam aguardando os samaritanos, né? E ficaram admirando o campo e viram os 2 personagens indo embora, né? Que eram da Terra. O que é então que eu falei? O desdobramento. Aqui nós podemos ver, ó, o espírito saindo do corpo, o corpo físico está aqui deitado, o espírito saiu, né? A gente já viu isso, mas vamos falar um pouquinho. O que é nosso corpo, resumindo? Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. O que desloca não é o corpo físico, é só a parte espiritual. Esse aqui, ó. Espírito, corpo mental e perispírito. É isso que vai para o plano espiritual. O duplo etérico e o corpo físico não, o duplo etérico faz parte da Terra. Quando a gente desencarna, o duplo etérico fica, só vai o perispírito com os demais ali, e o duplo etérico fica. O duplo etérico é um campo de energia, onde tem a nossa energia vital, que distribui pelo corpo todo. Então, o duplo etérico tinha que ficar para poder continuar dando a vitalidade para o corpo que está dormindo, né? Então, ele acaba ficando, só vai mesmo do espírito, corpo mental e perispírito. E daí ele vai para longas distâncias. Independente de qualquer coisa, o cordão, esse cordão de prata que a gente está vendo aqui, ele está ligado ao espírito e está ligado ao corpo físico. E ele vai longe. Ele só não pode ir para outro planeta, por exemplo. Porque tem no livro dos Espíritos a questão 94. Acho que é 94. O Kardec pergunta como que é composto esse corpo, né, o perispírito. Os espíritos respondem que é do fluido cósmico universal de cada globo. Então, assim, se ele for para Marte, por exemplo, ele tem que abandonar o perispírito dele aqui, e lá em Marte, com o material, o fluido universal de Marte, ele tem que fazer outro perispírito, né? Então, isso aqui ele pode ir na Terra toda, só ficar aqui na Terra, né? Não teria problema nenhum. Ele pode ir a longa distância. Mas vamos falar um pouquinho desse cordão de prata aí. Quais são as funções dele? Ó, conexão vital. Mantém a ligação entre o corpo físico e o espírito encarnado. Garante que o espírito continue vinculado ao corpo físico.
né? Então, o espírito não vai se perder do corpo físico, o cordão vai estar lá ligado e vai voltar quando precisar. Retorno ao corpo. Em experiências de desdobramento, o cordão de prata permite que o espírito volte com segurança ao corpo físico. O que é o desdobramento? Vamos falar aquele caso voluntário da pessoa, que ele consegue se desdobrar, ou no caso do sono, vamos falar assim. Então o espírito saiu do corpo, né? E o cordão de prata vinculado ao corpo garante que o espírito volta lá com segurança no corpo físico. Para que serve também o cordão? Transmissão de energias e informações. Permite a circulação de energia entre o corpo físico e o espiritual. Pode registrar experiências vividas fora do corpo, influenciando sonhos ou percepções espirituais. Ou seja, aquilo que o espírito está vendo, não é todo caso, né? Mas tem gente que tem mais facilidade de lembrar certas coisas num sonho. Então, aquilo que o espírito está vendo, ele está transmitindo para o corpo físico através desse cordão de prata aí. Mas acontece que pode misturar as informações, quando o plano espiritual não quer que a gente saiba exatamente o que aconteceu, mistura as informações, você fala, não, eu tive um sonho esquisito que não tem nada a ver, e um negócio assim, outro misturou assim, que não tem nada a ver, é porque o plano espiritual acaba fazendo isso para a gente realmente não lembrar o que a gente viu, o que a gente foi fazer. E esse cordão de prata, ele corta no momento da morte, né? Então tem a diferença, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. O que é desencarnar? Desencarnar é quando você corta o cordão de prata. Ele vai desligar o espírito do corpo, então o espírito não vai estar mais ligado em nada no corpo. Uma vez cortado o cordão, é a última etapa, daí o espírito se liberta do corpo, né? E segue o caminho que tem que seguir. Então essa é a função do cordão de prata. Quem quiser saber mais sobre isso, ó, livro dos médiuns, o livro dos médiuns no capítulo 8, 7, quer dizer, bicorporeidade e transfiguração. Nos nossos vídeos no YouTube nós falamos sobre isso também, vai estar falando lá sobre isso. E no domínio da mediunidade, capítulo 11, desdobramento e serviço, é o nome do capítulo. Quem se interessar mais por isso, para ler um pouco mais, está aí 2 sugestões. Bom, continuando então, a Narcisa falou que os samaritanos não podem tardar, eles já devem estar para chegar. E daí ela fala, lá vem eles, ela identificou a caravana que avançava em nossa direção sob claridade branda do céu. De repente viu o ladrar de cães a grande distância, ouvi, né? O André Luiz fala que ele ouviu o ladrar de cães a grande distância. E ele se assusta, o que é isso? Interroguei assombrado. Ele não imaginava, né, que tinha os cães, né, na equipe assim. Aí ela diz, os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Então, qual era a função dos cães? Era proteger a equipe que estava indo no socorro, né, os socorristas, e era proteger também os espíritos que estavam sendo socorridos. Então, como ela diz que tem monstros, a gente pode entender que são espíritos malignos, por exemplo, né, que querem atacar eles, então os cães auxiliam nesse sentido. E depois à frente nós vamos ver uma outra situação também sobre isso. Aí André Luiz fala que era um grupo estranho que se aproximava. Ó, 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, são ameaçadores. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Muares é burro, jumento, né? Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Essas aves ali em cima, né, que está demonstrando ali, né? E daí o André queria saber assim, o aeróbus não podia ser utilizado? Seria possível utilizar o aeróbus, né? E a Narcisa disse que não. Por questão de densidade de matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. A massa equórea é água, né? Uma massa de água. Então o avião não pode, né, andar na água. Então só no ar. Então é uma questão da densidade da matéria. Ela fala no plano espiritual onde eles estão em relação ao umbral onde eles iam fazer o serviço. Por espírito e compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. E onde mais aplicava esses aparelhos de transição? Legião dos Servos de Maria, Colônia Maria de Nazaré. Esse pessoal ia resgatar os suicidas, né, no Vale dos Suicidas. E lá no livro da Ivone do Amaral Pereira, ela descreve assim, as diligências, uma acoplada na outra, tanto é que tem uma ali atrás, ela está acoplada nessa aqui.
com os cavalos, e esses soldados estilo egípcios iam protegendo as carruagens, aí as diligências, os trabalhadores, porque o que acontecia? Às vezes eles chamavam o nome da pessoa, do suicida, ele estava bem, ele conseguia chegar até o local, e aí ele era colocado na diligência. E esses guardas faziam a proteção para nenhum outro espírito que não deveria entrar, entrasse lá. E às vezes tinha que, o espírito não estava bem, eles tinham que entrar nas cavernas onde eles ficavam, então os guardas iam junto com os socorristas também para proteger eles, né? Só que, por exemplo, Alvorada Nova, outra colônia, é diferente. Tem um trem lá que é para grandes distâncias fora da colônia. Trem metálico, totalmente fechado, com porta lateral única. Em seu interior há um corredor central com extensos bancos laterais. Só que esse mesmo trem tem uma configuração diferente para transportar enfermos, né? Duas divisões na parte traseira, a anterior com banco para os trabalhadores e a posterior possibilita conduzir 30 espíritos enfermos por viagem num vagão. Eles fazem essa viagem da colônia Alvorada Nova, e a colônia tem 2 postos de socorro que ficam num umbral, então eles vão nesses locais aí. Só que é um trilho magnético, e eles falam lá que os espíritos sempre colocam obstáculos no trilho. E esse trem tem uma luz que ele solta aí na frente, que é como se fosse um limpa-trilho, né, dos trens nossos. Ele vai limpando todo obstáculo que eles colocam. Então, vira e mexe, o pessoal ataca o trem também, mas eles conseguem contornar a situação. Aí eu quero pôr aqui para vocês o que faz um socorrista espiritual. O que ele trabalha, né? Tem bastante coisa que ele faz, vamos lá ver. Ampara os desencarnados em sofrimento, ajudam espíritos que desencarnaram de forma repentina ou traumática, acidente, suicídio, doenças dolorosas. Em suicídio também eles amparam, né? O Márcio contou aqui na segunda-feira passada sobre o caso do suicida do trem do Divaldo. Quando o Divaldo rezava, ficava um espaço maior entre a sensação da pessoa que suicidou no trem, né? Até o momento que foi uma senhora lá socorrer ele, né? Então eles socorrem também em acidentes, suicídios. Atuam em regiões espirituais densas, umbral, zona de dor para resgatar as almas. Orientação espiritual. Consolam e esclarecem espíritos confusos, revoltados ou assustados com o que aconteceu após a morte. Às vezes o espírito está perturbado, né? O Kardec sempre fala dessa perturbação após o desencarne. Então, às vezes eles não sabem direito, o socorrista está lá para amparar e auxiliar a gente nessa hora. E explicam a transição entre os planos e ajudam a seguir para lugares de recuperação e aprendizado. Ou para a colônia, depende para onde ele tem que ser encaminhado, o socorrista auxilia ele nesse sentido. Apoio em trabalhos mediúnicos. Aí aqui, ó. Durante sessões mediúnicas, os socorristas colaboram no encaminhamento de espíritos comunicantes. Todo espírito que chega na mesa, que o médium atende, eles são trazidos por esse pessoal aí, por esses socorristas, né? Eles sempre estão acompanhando eles. Colaboração em desdobramento, projeção astral, ajudam encarnados a realizar tarefas de auxílio ou aprendizado fora do corpo. Às vezes, à noite mesmo. Se você pede alguma coisa, gostaria de entender sobre isso, será que um plano espiritual pode me ajudar a guarda e tal? Então, quando você desdobra no sonho, às vezes eles vêm te auxiliar, né? Te levar para você aprender alguma coisa, ou para ajudar em alguma tarefa que é preciso ajudar, né? Tem bastante coisa que se faz, né? A pessoa que consegue fazer desdobramento, projeção astral, às vezes o espírito benfeitor precisa do fluido dessa pessoa que está encarnada para poder auxiliar algum espírito, entendeu? Então, eles auxiliam nesse sentido também. Trabalho em postos de atendimento espiritual. Alguns atuam em colônias espirituais, hospitais espirituais ou postos de atendimento, fazendo triagens, curas espirituais e acompanhamento. Aqui nós vamos ver nos livros de André Luiz, ele sempre vai para alguns locais e onde tem tratamento, né? São postos de socorro que está no umbral, né? E eles sempre têm lá esse pessoal fazendo esse tipo de tratamento. Qualidade que um socorrista espiritual precisa ter: amor ao próximo, disciplina, conhecimento das leis espirituais, vibração elevada para suportar os ambientes difíceis, porque é difícil lá, e espírito de serviço. A gente pega nesse livro que eu falei, Obreiros da Vida Eterna, no mesmo capítulo 19, o pessoal está lá, o André Luiz, né? Estão tudo lá socorrendo alguns espíritos, e a Adelaide tinha que desencarnar, aquela que falou com o Dr. Bezerra, e eles estavam esperando ela desencarnar para levar ela embora. Ela ia ficar um dia no Casa Transitória de Fabiano. Então eles estavam na Casa Transitória, ia fazer o socorro, voltava para lá e ficava assim. Eles já estavam lá há 25 dias, eles já estavam cansados, eles já estavam querendo voltar para casa, estavam com saudade da casa. Então lá é comentado isso, que eles estavam extremamente cansados
porque tinha um espírito lá com uma dificuldade maior, né? Então eles estavam só aguardando a Adelaide desencarnar para poder seguir de volta para o nosso lar. Bom, aí continua, né? A Narcisa fala que não se pode prescindir dos animais. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam a carga pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. O pessoal das trevas, eles criam aqui, ó, formas mentais para poder atacar o pessoal. E esses pássaros ibis aí, eles devoram elas, né? Que tipo de pássaro é esse? Vamos lá ver. É esse aqui, ó. Né? Só que maior, né? Mas é esse tipo de pássaro aí. Isso aqui é um ibis voador. Aqui ele, ó. Talvez lá seja um tamanho até maior do que ele é normalmente. A gente não sabe, mas esse aqui é o ibis. Bom, por fim, a Narcisa, com bondosa atenção dela, fala para o André Luiz, né? Mas no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Eles estavam trazendo vários doentes, né? Que estavam lá no umbral, né? Então eles iriam receber, tinha que preparar onde que ia cada um, aquela coisa toda. E daí na semana que vem, capítulo 34, os recém-chegados do umbral, o João vai nos dizer o que acontece com essa chegada deles, quais são os preparativos que se fazem, né? Então, espero que todos venham para a gente continuar seguindo a história aí do André Luiz, tá bom? Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Então nós vimos aí, olha, quem não estuda a doutrina espírita pensa até que é ficção, né? Mas quem tem mediunidade, quem tem a mediunidade mais ostensiva, não tem como negar esses fatos, esses acontecimentos. Mas todos nós, se a gente analisar, quando a gente dorme, a gente desliga do corpo e a gente sempre tem alguma lembrança do plano espiritual, alguns encontros. Então não tem como negar a nossa vida espiritual. E sobre os animais aqui, eu tive uma experiência muito boa no Amazonas, quando eu morei lá. Porque eu observava muito insetos, animais. E lá eu tive oportunidade também de ver espíritos ligados à água, ligados à selva, que eu achava que eu nunca ia ver aquilo. Muito interessante. Então, é para a gente realmente crer que nós estamos aqui só de passagem, que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Nós estamos numa experiência temporária. Porque Deus deu essa oportunidade para nós precisamos valorizar muito. Principalmente a nossa vida, a nossa lucidez. Quantas pessoas nesse momento estão, vamos dizer assim, fora do ar, né? E nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Então, devemos agradecer muito a Jesus, agradecer pela vida. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã é um outro dia, a luta continua. Mas nós estamos aqui. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para nós.